Então, pessoal, um outro aspecto muito importante na nossa avaliação geriátrica ampla é a avaliação do humor. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente sabe que existe uma alta prevalência de depressão na população idosa e, além disso, né, os pacientes idosos costumam ter manifestações atípicas de depressão, o que muitas vezes dificulta o seu diagnóstico precoce. Então, está indicada, né, o rastreio, né, de alterações de humor nos pacientes idosos. E como é que a gente vai fazer esse rastreio? A gente vai utilizar a escala de depressão geriátrica, ou GDS da sigla em inglês. Existem alguns modelos disponíveis, sendo que o mais utilizado é o modelo de 15 itens. 15 perguntas simples que a gente faz para o paciente e ele vai responder sim ou não. E de acordo com a pontuação dele, a gente vai ter um resultado mais ou menos favorável. No caso, se o paciente tiver uma pontuação maior do que 5 pontos, isso vai ser sugestivo de depressão. E nesses casos, a gente vai ter que seguir a investigação dessa alteração de humor do paciente. Mas, pessoal, muito importante lembrar que a escala de depressão geriátrica ela é uma ferramenta de rastreio de depressão, não de diagnóstico, tá ok? Então, para o diagnóstico, aí a gente vai ter que fazer uma nova avaliação com a escala de CID ou do DSM-5. E a escala de depressão geriátrica fica como rastreio para a população idosa em geral. Muito bem. Um outro aspecto importantíssimo na avaliação geriátrica ampla é a avaliação do equilíbrio, da mobilidade e do risco de quedas. A gente sabe que com o envelhecimento ocorrem muitas mudanças no aparelho locomotor e que uma alteração, né, uma perda do equilíbrio, da mobilidade, pode afetar muito a qualidade de vida e independência de um paciente idoso. Então vamos ver agora algumas ferramentas úteis, as mais utilizadas na prática clínica para a gente avaliar esses aspectos. O primeiro deles é a velocidade de marcha. Esse é um teste muito importante que avalia desempenho muscular, mas não só isso. Ele também está associado em muitos estudos à perda de funcionalidade e também à mortalidade precoce do paciente. Então, a gente sabe que se o paciente tem um desfecho muito negativo nesse teste de velocidade de marcha, ele provavelmente vai ter um prognóstico ruim, né? Então, ele está associado a uma mortalidade mais precoce. E como é que é feito esse teste de velocidade de marcha? A gente pede para o paciente caminhar na sua velocidade usual, numa distância de 4 metros. E a gente vai medir o tempo que ele leva para percorrer essa distância. E assim a gente calcula a velocidade dele nesse percurso. Tá? A maioria dos estudos mostram que, em geral, né, o corte é de 0,8 metros por segundo ou de 1 metro por segundo. Então, tem essas duas possibilidades. É um pouco de divergência que tem na literatura. Tá? Mas, então, o normal é acima de 0,8 ou de 1 metro por segundo. Um outro teste muito importante é o Timer Up and Go. É um teste um pouco parecido com a velocidade de marcha, mas, nesse caso, a gente vai usar uma cadeira. Então, o paciente vai começar o teste sentado, a gente vai pedir ele para se levantar, caminhar uma distância de 3 metros, dar a volta, voltar e se sentar novamente. E a gente vai pedir, né, a gente vai cronometrar esse tempo, na verdade, né, vai ver o tempo que ele levou para fazer esse percurso e se sentar novamente na cadeira. E a gente sabe que o normal é um tempo, na verdade, né, menor ou igual a 10 segundos. Mais do que isso, ele já estaria então, sob um risco de quedas. Né? Então, entre 11 e 20 já seria um risco de quedas, mais do que 20 segundos é um risco muito aumentado de quedas. Um outro teste importante para avaliação da questão muscular do paciente é a força de preensão palmar. Para esse teste específico, a gente vai precisar de um aparelho que se chama dinamômetro. E a gente deve usar preferencialmente um dinamômetro de uma marca chamada Jamar, que é a validada nos estudos de força de preensão palmar. Então, a gente vai pedir para o paciente utilizar esse dinamômetro, né, fazendo força, aplicar a força dele nesse dinamômetro. A gente vai dar 3 tentativas, a gente vai pegar a maior de todas essas. E a pontuação vai variar tanto de acordo com o gênero quanto com o IMC do paciente. Então, a gente não tem que decorar, tá, essa pontuação, mas a gente saber que vai ter variações. E um outro teste muito importante é a circunferência da panturrilha, que é um teste de fácil aplicação em qualquer lugar. Né? Para ele, a gente vai precisar apenas de uma fita métrica que tem que ser inelástica. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai
medir a circunferência da panturrilha do paciente, da panturrilha não dominante, na parte mais protuberante da panturrilha. E o ponto de corte que a gente sabe, né, que hoje em dia o normal é de 31 centímetros. Então, 31 centímetros para mais seria considerado uma circunferência de panturrilha normal. Tá? A gente sabe que esse é o teste mais sensível para a definição de massa muscular da população idosa.